Então, nós vamos trabalhar nessa telinha agora de gerenciamento de CEPs, tá? É, já falo de cara que a forma como eu fiz não é a mais simples possível, tá? Mas eu quis complicar propositalmente numa situação para a gente entender algumas coisinhas que não foram vistas e colocar mais um tipo de situação nova, mas a lógica, o pensamento, tudo que a gente viu vai ser aplicado aqui, mas só para a gente trabalhar, vamos dizer assim, mais alto nível, mais baixo nível, talvez, tá? Mais complicado pra gente colocar outras situações. O que eu fiz aqui, tá? Essa tela de CEP, na verdade, ela tem dois componentes, tá? Não é um componente só, do tipo, eu tô atualizando o formulário, que nem a gente fez na lista, né? Eu clico, vem pra cá, atualiza a lista, tá? Não tá sendo dessa forma. Essa parte de cima, separado por esse HR aqui, ela é um componente, tá? Essa parte de baixo ela é outro componente, tá? Mas ainda assim minha vida seria muito facilitada se a parte de baixo estivesse contida no componente de cima, tá? Para fazer essa troca de informações, mas não está. Eu coloquei elas como irmãos, tá? Então eu vou ter o meu componente de gerenciamento. Dentro desse componente de gerenciamento, eu tenho o componente formulário, eu tenho o componente listagem, tá? E eu tenho que de alguma forma fazer a listagem, o formulário, né? Hora que ele atualizar, causar alguma coisa que vai atualizar a listagem também. Ou seja, eu tenho que fazer troca de informações entre esses componentes, mas não são componentes pai e filho, são componentes irmãos, tá? Só para colocar uma nova situação aí para a gente trabalhar. Obviamente seria muito mais fácil se eu tivesse o acoplamento, né? Passar do pai para o filho diretamente e não passar entre irmãos, tá ok? Mas vamos por partes, tá? Primeira coisa que eu vou ter que fazer nesse sistema aqui, novamente vamos tirar da tela para poder mexer aqui. Dentro do meu formulário, que vai ser aqui na parte do gerenciamento, vou fechar tudo, vou deixar só o gerenciamento aberto, certo? Que é aquela telinha lá de gerenciamento. Mas de cara, tá? Eu já adianto para vocês que esse gerenciamento, ele vai ter o content, né? Ele vai ter... E aqui no conteúdo, tá? Eu não vou passar mais isso, eu vou passar um componente que é o formulário, um componente que vai ser a listagem. E de cara, para eu poder fazer essa troca de informações, tá? Eu vou ter que ter alguma coisa, eu vou ter que passar o funções, eu vou ter que fazer troca de informações via estado, via propriedades, então eu não vou poder manter esse componente simples gerado por função, eu vou ter que ter um componente a partir de classe, tá? Então já vou adiantar o meu serviço aqui, que vai ser, eu vou importar o component from React, tá? E aí eu vou criar o componente. Então eu vou ter uma classe aqui que vai ser o export default gerenciamento. Eu esqueci da classe, agora eu tô com classe, meu filho, tá? Esse cara aqui eu vou dar um extends, tá? No componente. Tá? E já de cara, isso que ele está retornando, né? Eu vou colocar aqui dentro de um render para manter o seu funcionamento normal. Dentro do render a gente vai dar do render, tá? A gente vai dar um return e dentro do return a gente vai. Deixa eu só dar um appzinho aqui que eu tinha esquecido. Alt Z para não quebrar muito texto, jogar muito texto para frente. Eu vou colocar o conteúdo aqui dentro, tá? Vou salvar esse cara, só para a gente ver que manteve o nosso funcionamento normal de gerenciamento, tá? Atualizei aqui bonitinho, gerenciamento, ó, manteve isso normal, tá? Inclusive, pessoal, é muito comum, mesmo que a classe seja simples, não fazer a exportação por função, tá? Eu, quando é simples, não preciso de estado, exporto por função. Quando preciso de algum estado, alguma coisa, eu crio dessa forma, que gera menos código, tá ok? Bom, dado isso, tá, eu vou começar a me preocupar agora com o conteúdo dele, tá? Então, content, essa parte do content, né, que vai aqui no cabeçalho, a gente vai manter, né, gerenciamento CEP, sala para cadastrar. Só que essa parte que eu estou passando via props, né, via o filho aqui dele, tá? Essa parte aqui que eu vou tirar, por quê? Na situação anterior, né, até coloquei esse HR para limitar aqui, mas eu tenho um formulário em cima e tenho conteúdos embaixo, tá? Então vou criar os dois componentes individuais agora, tá? E para isso, vou manter dentro do gerenciamento mesmo, né? Para ficar organizado, todo mundo que é do gerenciamento vai ficar aqui dentro, tá? Eu vou criar um formulário
perdão, ponto .jsx, tá? E eu vou criar também um componente que eu vou chamar de listagem ponto .jsx, certo? Bom, o que vai ter em um, o que vai ter em outro, tá? No formulário, eu vou deixar o formulário em si, tá? Aquela telinha bonitinha aqui do formulário, tá? Vai ficar lá dentro. Lembrando que para eu fazer o formulário controlado, né, eu tenho que criar ele via objeto, definir as variáveis no state, fazer com que esses caras aqui renderizem o state, certo? Então, de cara, eu vou criar o formulário como sendo um componente. Então, import component from React, tá? Eu vou criar, primeiro deixa eu criar o componente aqui, depois a gente faz as alterações, tá? Export default class formulário extends component, tá? Vou trabalhar primeiro na renderização e depois a gente vai trabalhando nos outros aspectos, tá? Então, primeiro eu vou fazer o render dele, tá? Só pra gente já ter alguma coisinha na tela ali bonitinha. Eu vou dar um return nesse render, tá? E qual que vai ser o return desse render? Meu próprio formulário, tá? E da onde que eu vou tirar o formulário? Da onde que eu tirei esse formulário? Via Bootstrap, tá? Então, se vocês abrirem lá a documentação do Bootstrap, acho que isso daqui, vou colocar aqui form, opa, escapou a vírgulazinha ali, tá? Components, forms, tá? Eu estou utilizando um que vai estar aqui para baixo. Tá, inclusive, agora que eu dei de passagem, tá? Isso daqui na hora de vocês editarem algum campo, tá? Se vocês colocarem a propriedade de read-only, tá? Ele fica dessa forma. Então é muito bom quando vocês vão fazer edição, tá? Para não permitir alguém editar, por exemplo, um ID, né? Que seria o caso do nosso sistema, não permitir que o cara, caso o cara quisesse editar, eu não deixei ele editar o CEP, tá? Então fica essa propriedade read-only. Já fica a dica daí para frente. E eu vou utilizar esse layout aqui, ó, do form row, tá ok? Para ficar essas coisinhas, os campos aqui, eu poder colocar os campos em linhas, inclusive tá muito parecido com o que eu ia fazer aqui, tá? Para facilitar, então se vocês pegarem e copiarem esse carinha aqui, tá? Já vai sair com esse formulário aqui, vocês podem adaptar aí na casa de vocês de acordo com os campos, tá? Apenas tomando cuidado que a hora que vai colocar no React, tá? Não é o class, tá? Vai vir o class name, tá? E na hora de utilizar o for, não vai ser o for também, né? Porque o for é a palavra reservada já, vai ser o HTML for. Então, tomar cuidado na hora de fazer essa passagem, tá? Eu vou fazer o formulário rapidinho aqui, se vocês quiserem, vocês podem adiantar o vídeo, tá? Porque eu não até pensei na possibilidade, né, de copiar do formulário que eu já tinha feito, mas aí eu vou carregar um monte de state, de change, etc, do outro formulário e vai dar uma série de erros, tá? Então, para criar aquele formulário, a gente vai criar uma div, tá? Essa div, o class name dela vai ser igual ao form row, tá? E aí nesse form row, que é o class name dela, eu vou criar um form group, então div.form group, tá? E esse primeiro form group meu, tá? A partir de dispositivos médios, tá? Ele vai ocupar 4 colunas. Então, colMD4, tá? Porque cada um desses carinhas aqui, ó, eu estou pegando aquele esquema do grid, né? Cada um está ocupando 4 partes do grid. Eles ficaram no tamanho deles certinhos, tá? E aí, vamos lá, eu vou criar o label, certo? Criei o label, já criou o HTML for para mim, vai ser o CEP, e aqui eu vou colocar o CEP, tá? E embaixo, um input do tipo texto, tá? O name dele vai ser igual, opa, porque não precisa disso, vai ser igual a CEP, tá? E o class name dele, né, eu vou colocar o form control para ele ficar com a aparência do Bootstrap, tá? Então, name, o class name é igual ao form
control, como a gente já tinha visto, tá? E o placeholder, vou colocar um placeholderzinho nele aqui, vou quebrar, placeholder vai ser igual, colocar um padrão de CEP aqui, 000 para a pessoa digitar, tá? E por enquanto vai ser isso, tá? Eu vou colocar um ID CEP aqui só por causa do HTML for, né? Porque a hora que você clica ele relaciona com o ID, né? Então ID igual a CEP também. Precisa do ID. Atualizar aqui, ó. Eu já tenho o CEP, tá? Clicou, já que eu tenho HTML for, ele vem com um foco para cá. Beleza? Fiz isso para um, tá? Eu vou fazer para cidade também, que aí eu só vou copiar e colar esse carinha aqui. Então, ó, tô dentro do mesmo form row. Tá? Vou colocar aqui form group como ed4, só que vai ser agora a cidade. Name cidade. Cidade, também do tipo form control, input type text. E eu vou colocar aqui digite a cidade. Certo? Digite a cidade. E agora eu preciso fazer um select, né? Para a gente colocar os estados, tá? Então, eu vou criar uma nova divisãozinha aqui. Fechar o div. Também vai ter também terá 4 colunas, né? Um labelzinho aqui que vai redirecionar para o estado. E aqui eu vou escrever estado. Tá? E aqui no select, tá? Select, tá? O name dele vai ser estado, certo? O class name dele também vai ser igual a um form control. Estou colocando com aspas duplas só para ficar no padrão clássico histórico do HTML, tá? Por isso que às vezes escapa, tá? E como que funciona o select, né? Inclusive a gente vai colocar aqui, pegar a documentação do React, que eu já vou deixar ela aberta aqui do formulário, tá? O React ele tem um select, né? E as opções com o valor de cada uma das opções dentro, tá? Só que isso daqui eu posso colocar estático, como eu já havia feito antes, tá? Ou eu posso colocar isso dinâmico, tá? Que eu vou puxar esses estados do banco de dados, tá? Que aí a gente vai colocar algumas situações aí do ciclo de vida dos componentes. Por enquanto, eu vou deixar sem, tá? Porque eu vou querer puxar essas informações. Mas depois, na hora que a gente tiver, a gente vai puxar isso do banco de dados, colocar um change, tudo bonitinho, ok? Mas a questão é, o estado a gente vai precisar desses optionzinhos aqui dentro do estado, ok? Feito isso, tá? Eu vou para a próxima linha, tá? O Bootstrap cria tudo como um form row, tá? E eu já estou esquecendo aqui, meu Deus do céu, eu só esqueci de colocar esses caras aqui que eu estou fazendo dentro do formulário. Só isso, mais nada. Tá? Por enquanto não deu diferença, mas faria depois na hora de pegar os valorzinhos e tal. Fazer um testezinho aqui, só para... Vou deixar esses três aí, só para ter algo preenchido por enquanto. Shift I. Pode ser limão, coco, laranja. Tá. Aqui eu tenho o estado que eu vou digitando, digite a cidade bonitinho, tá ok. Vamos para a próxima linha do meu form row. Eu tenho o endereço, né? Esse endereço ele vai ocupar... Deixa eu pegar um outro aqui. O endereço ele vai pegar as 12 posições. Então, com MD12, tá? Isso para o dispositivo médio para frente, né? Lembra que tem aquelas caracterizações do dispositivo médio. Se for menor que isso, ele vai quebrar um componente por linha, tá? Endereço. Assim, já me livro um pouquinho da responsividade dessa parte. Endereço. ID. Endereço. Aí, coloquei no placeholder aqui. Avenida, Alameda, rua, e etc. Ô meu filho, tá?
Avenida Rua Alameda, etc. Pegando todo mundo aqui, tá? E depois eu vou criar um outro, pode ser um outro for group. Eu vou colocar numa divisão mesmo, porque acho que vai ficar semanticamente é, mais correto, tá? Eu vou fazer uma divisão normal, tá? E aí nessa divisão eu vou colocar o class name dela, tá? Vai ser igual. Eu vou pegar só col12, não, pode ser com MD12, com MD12 para dispositivos médios você vai ocupar as duas colunas, tá? Eu vou colocar por enquanto dois botõezinhos aqui, button, tá? O primeiro, então colocar eles por linha, vai ser o salvar, tá? O segundo botão vai ser o limpar, o resetar, pode ser, tá? Tá aqui, ó, salvar e resetar. Eu vou dar umas corzinhas para esses botões aí de acordo com o Bootstrap. Então vai ser o class name igual btn tracinho btn primary. E aí eu vou dar duas colunas para eles. Deixa eu só padronizar com as aspas aqui, né, que é o classicão aqui. Esse de baixo do resetar, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então o class name dele vai ser igual a esse cara aqui, só que em vez de btn primary, tá? Eu vou colocar o secondary, que é o cinzinha, tá? Resetar também, eu vou manter, então a gente vai ver aqui que eles aprontaram, estão desta forma aqui. Ah, pô, tá grudado, eu não quero que eles fiquem grudados, tá? Então eu posso chegar, lembra do margin left? ml-2, esse botãozinho, então no secundário, o margin left dele, tô pegando pelo bootstrap, né, como a gente já fez antes, ó. Eu coloco uma ranzinha aqui para ele, para separar os dois. Eu quero pegar esses carinhas aqui e jogar lá pro outro lado, tá? Eu posso, por exemplo, usar o alinhamento do Flexbox. Lembra que eu falei do Flexbox aqui no Bootstrap? Em vez de eu pegar, dar um nome para essa divisão, mexer eu mesmo no Flex, se é só para esse carinha aqui, eu posso colocar um deflex, tá? E aí colocar justify content end, tá? É a classe do Flex, se vocês quiserem rever, ó, type, eu vou colocar aqui, ó, Flex. E agora eu não lembro se eu acho que é Layout Flexbox Options. E acho que era o primeiro mesmo, hein? Flex. Display Flex, que é o deflex, tá? Uma vez que você tem o deflex, que eu tinha usado mesmo? Justify Content, né? Ó, Justify Content, eu joguei pro end, né? Então, ó, deflex, Justify Content end, ele vai pegar o carinha e vai jogar lá pro final, que é esse segundo exemplo que ele tá fazendo aqui, ó. Ok? Todos os filhos para o final. Então agora ele pegou todos os filhos e jogou para o final para mim, tá? Com isso a gente tem a confecção aqui do formulário, tá? Eu vou parar o vídeo aqui para não ficar muito longo e a gente volta confeccionando, tá? Ou a princípio definindo uma configuração inicial para minha listagem de componentes, tá? Então até lá.